Olá, hoje é dia da gente falar de nutrição e a minha convidada de hoje, taurina, persistente, otimista e dedicada. Nascida na capital, a filha da dona Clotilde e do seu Wilson é formada em nutrição, com especialização em medicina e ciências do esporte e em nutrição clínica. Casada com o João e mãe da Tula, há 22 anos ela dedica-se à nutrição, auxiliando seus pacientes no processo de emagrecimento, diabetes, gestantes e grupos de apoio. Hoje teremos uma conversa de peso com Cláudia Andrade Santos Carvalho. Seja muito bem-vinda, Cláudia, para essa conversa de peso. Muito obrigada. Para falar de um assunto que não é assim dos meus preferidos exatamente, né? Mas que com certeza determina a vida que a gente leva e, sobretudo, como vai ficando a partir do passar dos dias e dos anos, né? Por que não é um dos teus preferidos? Nutrição, alimentação? Porque o brócolis vai ser sempre o brócolis e a picanha sempre a picanha, entendeu? Não tem como a gente dizer assim, não, agora um brócolis é picanha. Não dá para ser feliz comendo só brócolis, entendeu? Não, mas nem a nutrição defende que tenha que se comer só o brócolis, né? É o equilíbrio da alimentação. Esse negócio de equilíbrio que os chineses falam há mais de 5.000 anos é um desafio. Eu sou uma pessoa que se joga muito, me jogo demais e vivo intensamente tudo, inclusive a boa mesa. E aí a questão de você equilibrar um prato, e o curioso é que a gente sabe o que precisa ser feito, né? Sim. A grande questão é fazer por muito tempo e sequenciado. Pois é, tu sabe que eu sempre digo isso quando chegam lá no consultório, né? Primeiramente, por que tu estás aqui? E apresento a proposta de não se fazer por um período, ou seja, a nutrição, a correta nutrição, que é se alimentar corretamente e ter benefícios com essa alimentação, ela não deve ser uma dieta, como se entende lá fora, a ideia que se tem da palavra dieta, que vai ter início, vai ter fim, que eu vou passar fome, que eu vou deixar de comer, que vai ser sofrido. Vamos quebrar com essas crenças. E sim, mudar a dieta, que é a estrutura alimentar. Que a gente possa começar comendo a picanha, comendo brócolis também, para equilibrar, para ficar harmônico no prato, colocando os dois são necessários, os dois são importantes, mas que a gente possa fazer isso curtindo o que está fazendo, mas colhendo bons frutos também dessa escolha. E algo sustentável, por isso que eu falei, não pode ter início e fim, tem que ser algo sustentável que eu comece a fazer agora e leve para a minha vida. Agora, enquanto profissional, eu também tenho que respeitar aquele paciente que chega e me diz assim, eu não quero mais comer carne. Não é o teu caso, né? Tu adora uma carne. Não cheguei a esse nível de desenvolvimento de evolução humana. Evolução, ainda não. Não, mas não que todas as pessoas tenham o quê, né? Demais isso, né? Sim, mas o que eu quero te dizer assim, que enquanto profissional nós temos que respeitar as preferências do nosso paciente. Perfeito. Eu sou onívora, gosto de comer carne, eu sou vegetariana, eu sou vegana, eu não quero mais comer carne. Eu tenho que oferecer a melhor alimentação possível para essa pessoa dentro do que ela gosta. Claro que em casos de pessoas que chegam e não comem nada das hortaliças, que são os folhosos, frutas, verduras, a gente apresenta a necessidade e vai trabalhando conforme a boa vontade ou a disposição da pessoa de introduzir isso na alimentação. Isso pode ser um processo muito lento, muito gradual? Ou eu sempre que eu fiz dieta, eu sempre funciona melhor quando ela é abrupta, né? Porque aí você vê o resultado e, claro, na mesma intensidade que tu perde, tu recupera depois de novo, né? Esse efeito sanfona que dizem que é pior do que ser gordo, que estar gordo, né? Do que estar com sobrepeso, enfim, o que for. Sim, a oscilação de 3 quilos ao ano é mais prejudicial, é preferível se manter com peso, com sobrepeso, obesidade, enfim, com peso maior, do que ficar oscilando, isso para coração. Por quê? Para doenças cardiovasculares. Porque quando a gente emagrece massa gorda e massa magra. Quando engorda, engorda massa gorda. E a gente vai fazendo aquela troca e vai ganhando ao longo dos anos muito mais massa gorda. Até porque a gente sabe que o ápice da vida
aos 25 anos, depois começa lentamente, mas a gente começa o processo. Quer dizer, o processo de envelhecimento desde que nasce, mas começa a diminuir tudo a partir dos 30, em alguns momentos com maior intensidade, maior velocidade. Então, a gente tem mais dificuldade de ganhar massa magra. Por isso que a atividade física é um dos tripés da vida saudável e a gente deve manter ele por toda a vida prazerosa para a gente não perder tanta massa magra, principalmente no processo de emagrecimento. Tu fala massa, perder músculo. Músculo, massa magra, músculo. Coração é um músculo. É um músculo. Mas aí vai diminuindo toda a nossa musculatura e a gente vai ganhando cada vez mais gordura. Por que que hoje, no processo de emagrecimento, se trabalha com uma atividade anaeróbica? Sempre se soube que a atividade aeróbica, como corrida, bicicleta, natação, tem um gasto calórico maior. Continua tendo. Atividade anaeróbica, musculação, o crossfit e outras, é uma atividade anaeróbica que tem um gasto calórico menor, só que a gente atualmente dá ênfase a essa atividade no processo de emagrecimento com o intuito de preservar a massa magra. Quanto mais massa magra eu mantenho ou eu ganho, aumento, mais alto fica meu metabolismo, me auxiliando tanto no emagrecimento quanto na manutenção do peso. Então, aquelas pessoas que não fazem nada de atividade física conseguem emagrecer? Conseguem, mas perdem massa magra, dificultando a manutenção. E aí tem o efeito rebote, o efeito sanfona. Mas o que tu me perguntaste antes, é difícil a mudança, eu não sei se tu estava te referindo ao processo de emagrecimento, difícil a mudança na alimentação, o hábito, né? Eu acho que ou a introdução de certos alimentos para quem não gosta. Inclusive isso, os né? dois. Eu vejo, a gente fez um grupo há 1 ano e meio, mais ou menos, um pouco mais de 2 anos, e foi maravilhoso, evidentemente, e a ginástica funcional, eu vi a maravilha que ela é, horrível ir para lá, estar lá, maravilhoso depois de lá, né? Fazia muito bem. Mas como dentro do grupo eram características diferentes, de pessoas que precisavam perder muito peso, outras menos, de pessoas que não tinham nenhum tipo de consumo de frutas e verduras, né? Nenhuma leguminosa, nada. E que começaram, incluíram na sua alimentação e que, independente depois de voltarem a ganhar peso, mantiveram esse hábito que é tão importante, né? O que eu vejo é sempre a grande dificuldade da manutenção disso, né? Dessa coisa sustentável, como tu falas, né? Simplesmente por uma questão, eu acho que as nossas papilas gustativas já são preparadas para gostar do doce e da fritura, né? Mas tudo isso, vamos começar lá do começo, como se diz. O hábito alimentar, como é que foi criado esse hábito alimentar? Aquelas crianças que desde cedo receberam todos os muitos alimentos industrializados, digamos assim, refinados, farinhas refinadas, açúcares com gorduras, isso é fascinante ao paladar, ao nosso também. Então. Mas se a criança se acostumou com isso, dificilmente ela vai aceitar a introdução de frutas e verduras. Agora, aquela criança que começou com frutas e verduras, que se retardou ao máximo a introdução, não que a gente queira, mas elas comem, né? Esses alimentos, ela vai voltar a ter prazer nesses alimentos, porque ela tem uma memória gustativa. Perfeito. Então, o ideal é, até 3, 4 anos, a gente só oferecer alimentação o mais saudável e natural possível, o mais correto possível. Eu dizia isso para todas as pessoas, digo para os meus pacientes, e criei a minha filha dessa forma. Ela vai ter a vida inteira para comer o que ela quiser. Eu não vou ter controle. Ela vai ser adolescente, ela vai comer. Como hoje, ela come, ela sabe o que é certo, o que é errado. Ela Toma sabe... Coca-Cola? Não. Não por uma... nunca ofereci, nunca estimulei. Eu lembro, eu sempre conto essa história. Ela tinha uns 8 anos de idade, eu tomava Guaraná, diet, mas tomava. Meu marido também tomava Coca-Cola, tudo diet, mas tomávamos, né? Eu quero dizer diet que é sem açúcar, não que seja mais saudável. Não, né? E nós estávamos num restaurante, ela no suquinho de laranja. Aí ela me disse, posso experimentar? Eu gelei. Eu disse, tá, ela vai experimentar, ela vai gostar. Eu não quero que ela tome. Se eu digo que não é saudável para ela, também não é para mim. Aí eu propus para ela, então, quem sabe tu não toma, porque se tu tomar tu vai gostar, é doce, é gostoso. Quem sabe tu não toma e eu prometo que eu nunca mais vou tomar. E ela aceitou. E eu nunca mais tomei. Nunca mais tomou. Promessa é promessa, né? Nunca mais tomei. Ela não toma até hoje. Ela sabe por que eu vou tomar se não é o melhor para mim. Ela toma água.
Então agora, claro que ela poderia, já experimentou, obviamente, com certeza eu sei disso, né? Mas assim, não curtiu, experimentou porque queria curiosidade, normal, né? Mas não curtiu e não toma. Eu tomava muito refrigerante, muito. Sempre muita fartura, enfim. Mas É fascinante. hoje, ao 17 de paladar. maio, faz exatamente 9 anos que eu tô sem uma gota de refrigerante na boca. Então, é tudo uma questão de hábito, a gente Mas é vai bom demais, modulando né? o hábito. É bom demais. É bom porque é doce, Parei de né? tomar como teimoso, né? Como bom Sim, teimoso, como bom ariano. Daí tu fala do taurino, o ariano não é muito melhor, né? Taurina não é teimosa, é persistente. Essa briga vai ser eterna. Não sou teimosa. Mas é bom demais, né? Esse é o grande desafio. Tudo assim, isso é muito como negar. agradável. Mas a gente tem que aprender que também é gostoso o brócolis, né? Também tem os seus benefícios e equilibrar tudo isso. O brócolis, sim, a abobrinha, no caso, não, né? Aí eu gosto de tudo. Mas eu não gostava. Eu acho que até uns 10 anos eu comia, era muito seletiva para o lado não positivo, digamos assim. E aprendi depois de ver o meu pai comendo. Meu pai sempre comeu muita salada, sempre se alimentou muito bem. A minha mãe que não curtia muito essas coisas. E eu fui aos poucos me envolvendo com a nutrição, me envolvendo, experimentando e hoje eu gosto. E adoro os integrais, adoro coisas diferentes e tal. Então, assim, a gente Hoje, tem que ter boa também vontade. A indústria alimentícia vem caminhando para transformar isso numa coisa saborosa, né? Pois é. Isso. Isso, a abobrinha, isso é a abobrinha. Não, mas eu acho que a gente tem que entender o seguinte, a gente vem de uma época dos nossos avós, pais, da industrialização, muito alimento processado, ultraprocessado, que facilitava a vida. As mulheres foram para a rua trabalhar, e aí a vida teve que ir por esse caminho, a indústria teve que ir por esse caminho e ficou tudo muito mais fácil. Durante um tempo não se pensou nisso. Só que agora a gente está colhendo os frutos disso tudo, com doenças, muitas. Mas esses dias, eles eram muito mais saudáveis do que os dias que a gente comia banha de porco, linguiça, defumados, variados e bacon? É, mas olha só, na época que tu comia, que tu e a minha família, tua família, enfim, cozinhava com banha de porco, a linguiça também muitas vezes, principalmente no interior, era feita em casa, né? E aí a gente foi para a cidade, saiu a banha, veio a manteiga, veio a margarina rapidinho, que é um plástico puro, veio a margarina, veio os embutidos, que tem pouca carne, muita gordura, muito conservante, esses nitratos, nitritos, isso que é prejudicial à nossa saúde. Então a gente teria que voltar um pouquinho no tempo. Eu tenho sugerido para alguns pacientes pão caseiro do que pão industrializado, porque o pão industrializado dura quantos dias na prateleira do supermercado? O que ele tem de bom, Muito de saudável conservante, ali? né? É muito conservante. Então, acho que a gente tem que deixar tudo isso um pouquinho de lado, voltar para o mais natural, mais saudável no sentido de natural caseiro possível. O feito em casa. Então, a gente teve aquele boom, assim, de restaurante. Tá valendo aquela farinha que a gente põe lá na maquininha e sai o pão? Porque tu tá misturando os ingredientes, valendo? tu tá valendo, tu sabe os ingredientes que tem ali, né? Tu não tá colocando conservante. Tu tá colocando a farinha, tu tá colocando, de repente, uma chia, uma linhaça, até um açúcar mascavo, mas é melhor do que o refinado. Então, volta. A gente consegue criar o hábito, sim, se a gente tem essa memória gustativa, se a gente coloca na boca no mínimo 10 vezes, volta essa memória, mas a gente pode criar esse hábito também, né? Experimentando, colocando, e às vezes a forma de preparo é muito determinante. Verdade. Um exemplo do brócolis. Minha filha era pequena, devia ter uns 3, 4 anos, saiu da escolinha, foi para casa de uma amiga e chegou em casa me dizendo: mãe, tu deve conhecer até a pessoa que eu vou falar, mãe, tu tem que aprender a fazer brócolis com a Maria Helena, porque tu não sabe fazer brócolis, ela sabe. Eu fazia o brócolis cortado em fatiazinhas desde o talo, refogava. Uma marinheira de primeira viagem, né? Não tinha experiência com criança, nem na nutrição. Maria Helena, como é que tu faz o brócolis? Eu cozinho os buquês e a criança come com a mão. Que nem couve-flor. Claro, a criança gosta No disso. caso de couve-flor, acho ótimo. Brócolis. Mas tem coisas que a gente realmente não gosta e a gente tem que se respeitar, né? Tu não gosta do brócolis, mas de repente tu Mas gosta um de um outro brócolis verde. mais durinho é gostoso, né? Que é o correto, né? Mais al dente, preservando ele fibras. preserva Quando ele os muda a nutrientes cor, dele. fica mais assim, verde, um verde mais forte, está no ponto. Por isso que a gente tem que cuidar. Quanto mais água no cozimento, maior a perda nutricional. O bom do brócolis é fazer ele mais a vapor, ou só refogar, mas assim, sem água. Tem gente que coloca muita água para cozinhar, tu acaba perdendo, exceto a sopa, óbvio, que aí eu estou tomando o caldo, né? Mas tudo isso é o que a gente... Viva o brócolis Viva a abobrinha e viva também. a picanha.
E a abobrinha também. Quero conversar contigo sobre vegetarianismo, veganismo e sobre esses grupos de apoios, né? Para quem busca ter uma vida muito mais saudável. Na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com a Nutri Cláudia Carvalho. De volta para uma conversa de peso, acabo de fazer aqui no intervalo confissões de um ex-adolescente, né? Hoje louco de sem vergonha. Com a Nutri Cláudia Carvalho, Cláudia Andrade Santos Carvalho. Cláudia, a gente conversava no primeiro bloco um pouco sobre a mudança de hábito realmente, né? E eu fico me perguntando que hábito estranho esse de não comer carne. E gente que consegue ir além de não comer um peixe, de não comer um derivado da carne, né? Um ovo, um leite, um queijo. Né? O que é natural para o organismo do ser humano? Ai, isso é bem polêmico, né? Pois é. Porque são duas linhas diferentes. Eu te diria que, como eu te falei antes, te confessei antes também, eu não como carne a vida toda porque não... Eu digo que eu não gosto, mas na verdade, quando criança que colocava a carne no prato, eu não conseguia comer a carne porque eu me via como se eu estivesse dando uma dentada no boi. E aquilo não me fazia bem, não conseguia colocar a carne na boca. Então eu não como carne desde sempre, carne vermelha e frango, peixe até pouco tempo eu comia, só que eu comecei... Mas aí por filosofia, e é isso que as pessoas estão trazendo. Por uma filosofia de vida, estão deixando de comer carne. Não é que não gostem, que não achem o gosto agradável, mas é uma filosofia de vida. No teu caso, tu cortou todos os derivados também? Ainda não. Ainda não. Ainda usa uma roupa de couro, ainda usa... Sapato sim, né? Ainda come... ovos sim e queijos. Eu já ovos assim, a gente já está deixando, eu e minha filha, porque meu marido gosta de carne. O João é um carnívoro. E a gente respeita, né? Enfim, isso a gente não pode impor para ninguém. A tua luta é nossa. A esperança da minha filha é que ele se torne também vegetariano, vegano, vamos ver. Mas enfim, mas assim, ó... Esse carnívoro é tipo esfumante, assim, fica muito chato, hein? Eu não convivo com ninguém ex-carnívoro, porque eu nunca fui, né? Minha filha é muito tranquila. Muito tranquila, não tenta... Todo almoço, assim, dizer, pai, para com isso, pai, não. Mas é que a gente não tem o hábito de comer carne em casa. O João não come nada. Não come em casa, é muito raro. Tem que ir pra rua, tem que fazer uma festa em casa. Muito raro. Mas eu acho que assim, a gente tem que respeitar, né? Como Claro a gente que quer que respeitem a gente por Claro. escolher não comer, a gente não pode ficar chato. Tu sofre bullying por ser... Não, nunca. Nunca sofri. A esposa do Matheus Klein, meu querido amigo, a Manu, eu judio bastante dela, porque ela é vegana, mas ela sabe que é com muito carinho, né? Mas é um bullying. Não, mas nunca, porque assim, eu nunca precisei falar, eu não como carne, vou ir em churrascos, mas eu não anunciava, ficava quieta na minha, comia salada e tal, mas só para não ficar me Churrasco de homem nem pensar, né? Porque normalmente é pão, não tem farinha salada, né? e Mas eu levo carne. salada. Tu leva? Eu levo salada. Tem sempre na bolsa lá um pepino, assim, um tomate. Não, pratão de salada para todo mundo, porque quando a gente leva, todo mundo come. Churrasco de homem, eles querem Nem que coisa seja pelo mais constrangimento, prática. Assim. Tem uma salada. Salada, sim. Mas eu acho que eles não comem por ser mais prático não fazer. Eu também acho, no caso do homem, quando isso é perfeitamente Mas quando a gente normal. faz churrasco na minha casa, meu marido sabe, ele faz, ou quando a gente está na casa de alguém, eu vou junto fazer as compras do churrasco. É uma grelha com berinjela, abobrinha, pimentão, cebola. Adoro berinjela. E todo mundo come. Um oliva, um orégano, fica uma delícia. Eu te confesso que eu me considero um grande hipócrita, porque olha... Eu morro de pena dos bichinhos, um cachorrinho, gatinho, e de pensar no bichinho passando trabalho, o dor, sofrimento, mas abrir mão no churrasco de uma ovelha, enfim. É muito cultural isso nosso. Sim, é muito cultural, porque a gente foi criado com carne, tanto que eu te dei o exemplo porque que eu não comia, mas eu nunca questionei isso. Por que vocês estão comendo? Não, sempre foi uma coisa muito... E essa consciência me parece crescente, né? É crescente, agora. Ainda, como a gente estava falando, ainda mais aqui no Sul, né, que tem o hábito do churrasco. Então a gente foi criado com churrasco finais de semana em casa, todo mundo comendo carne. Sem churrasco, né? Na minha casa também era assim, e eu não comia. Mas era só eu.
E aí tudo bem, esses tempos um dos meus irmãos disse assim, mas tu já não parou com essa tua besteira de não comer carne? Não parei porque eu não gosto, eu sempre digo eu não gosto, eu não fico contando essa história toda, né? Mas o que eu quero te dizer é assim, ó, comecei a trabalhar com veganismo, vegetarianismo, porque está surgindo a necessidade de uma orientação. Há um tempo atrás se dizia que uma pessoa não poderia deixar de comer carne pelas necessidades, ainda mais uma gestante. E hoje eu atendo gestantes veganas. Então, assim, é possível sim, a gente não coloca nada no prato no lugar da carne, a gente redistribui os nutrientes e a pessoa vive muito bem e tem uma gestação, no caso da gestante, óbvio, tem uma gestação tranquila e no caso de outras pessoas não vai adquirir nenhuma doença. As pessoas ficam perguntando assim, mas de onde é que tu vai tirar as proteínas? Bom, a gente pode tirar a proteína do feijão com arroz, tu quer coisa melhor do que feijão com arroz? E a minha mãe fazia isso sem conhecimento nenhum. Puxa vida. Eu não comia carne, ela fazia eu comer um prato fundo de feijão com arroz no almoço e no jantar. Agora tu come o que tu quiser. Como é que funcionam os grupos de apoio? No teu consultório trabalha muito com grupos que se apoiam para uma reeducação alimentar. Pois é, como a gente está falando de uma mudança no hábito alimentar, mesmo quando é para melhor, a gente sente, sofre muitas vezes, né? E quando é no caso de emagrecimento, é consequência, mas quando o foco é emagrecimento, a gente tem que evitar alguns alimentos. E regra geral, é aqueles que as pessoas mais gostam. Então a gente trabalha com grupos, são grupos fixos, não é tu vem no horário que tu quiser, porque tem que ter o comprometimento, a identificação com outros, com seus pares, né? Então, assim, a pessoa chega lá, toda semana se pesa e a gente senta e conversa sobre as dificuldades. Porque se eu te prescrever um plano alimentar, tu tens ele em mãos e tu tens conhecimento, a maioria das pessoas, eu brinco assim, 101% das pessoas que chegam aqui têm conhecimento. O que é certo, o que não é e tal. Mas entre ter o material em mãos e fazer tem uma diferença muito grande. Às vezes um abismo, exatamente, eu ia dizer exatamente isso. Então, a gente orienta como fazer no dia a dia, como mudar o comportamento. Ou porque tem churrasco no fim de semana e tem a maionese, tem a cerveja e tem o doce, como é que eu vou fazer? Eu vou dizer que não, eu vou desagradar o outro, mas meu marido me oferece, ou minha esposa oferece, como é que eu vou lidar com tudo isso? Então, o que a gente conversa são todos os assuntos que me dizem respeito, que me incomodam nesse quesito alimentação. Pode ser receita, pode ser comportamento, pode ser como negar ou como me organizar para levar. E os grupos de apoio têm muita ajuda e têm melhores resultados do que o acompanhamento individual, que eu também faço, né, o individual. Tem resultados diferentes quanto ao emagrecimento, mas quanto à mudança no comportamento e a sustentação deste comportamento e a manutenção deste peso depois é diferente no grupo. Ele compromete muito mais, ele dá muito mais força. E agora, né, com esses aplicativos, com o WhatsApp, tem grupo no WhatsApp também, as pessoas estão sempre se falando, Meu Deus, sempre se vigilância ajudando. eterna. Mas elas se ajudam. Patrulhamento. Mas elas se ajudam, vão colocando as coisas ali, uma vai ajudando a Põe outra. a foto no prato. Algumas isso sim, funciona, algumas né? sim, isso funciona. É o comprometimento. É. Então é toda semana. Não é aquela coisa, volta daqui a um mês. Ai, daqui a um mês, o que o nosso lado gordo pensa? Que eu tenho 3 dias para comer bastante. Eu tenho 3 semanas para comer e uma que eu puxo o freio. E como é toda semana, eu quero ver resultado e eu quero fazer certo todos os dias para ver esse resultado. E também não é de passar fome, é reaprender a comer. Esse negócio de regime alimentar já me lembra de regime ditatorial, por exemplo, alguma coisa assim. Não gosto dessa Eu expressão. tenho buscado muito lutar contra esses pós-brancos, né? A farinha refinada, né? Evidentemente, o açúcar e o sal. Esse é um bom caminho, assim, essa é uma boa base para mim que tenho pressão arterial alterada e o sedentarismo e a genética da gordice. Sim, com certeza. Isso vai te ajudar. Isso é o que a gente chama de uma alimentação mais integral. Deixar o açúcar de lado, porque a gente não tem necessidade do açúcar. Aí vão me dizer, mas eu preciso da glicose. Mas a gente recebe esses açúcares, essa glicose, via outros alimentos. Qualquer carboidrato. Qualquer carboidrato vai ser absorvido na forma de glicose, né? Quebrado e absorvido sob forma de glicose. O sal um pouco a gente precisa, né? Sal iodado, ainda mais esse nosso sal, mas quantidades pequenas, ainda mais, como tu disseste no teu caso que tu és hipertenso, evitar os embutidos, os industrializados, Dizer para o alemão que ele tem enlatados. que largar a mão da linguiça. Triste.
Porque tem muito sal na conservação, Muito né? sal, né? E É a base, e na a verdade, farinha né? a gente pode usar os integrais, né? Tem muitos colegas, muitos profissionais adotando zero glúten e zero lactose. Eu faço isso conforme a necessidade de cada um, não sou taxativa. E uma coisa que nós falamos antes no outro bloco, para mim tem que ser rapidinho, tem que ver resultado. É. Como é que eu vou conduzir isso? A pessoa chega, eu faço uma avaliação e dependendo do perfil da pessoa é que eu traço o plano alimentar dela. Tem pessoas que precisam de resultado rápido para não desmotivar, tem pessoas que estão afim de fazer algo mais de impacto, outras não estão afim. Constrói isso junto. Então a gente vai construindo isso junto, porque tem que ser individualizado este plano alimentar. Regime eu não digo há muito tempo, e dieta também não gosto, porque tem aquela conotação que nós falávamos antes. Então eu falo em plano alimentar, este é teu plano, tu acha que é sustentável, tu vai conseguir levar para a tua vida, e eu vou montando de acordo com cada um, porque eu tenho que conquistar o meu paciente para que ele volte, para que ele dê continuidade, de que adianta eu bater de frente e na semana seguinte ele não aparecer. Evidentemente vai ser uma vida muito mais saudável. Eu não vou estar E ajudando em longa, nada, né? E claro, longa, com longa, certeza. feliz, saudável. Que é o que a gente quer, né? A gente é o que a gente busca. come, já diziam os antigos. Sim, né? E cada vez mais se comprova isso. E outra, a nutrição é maravilhosa. Eu me apaixonei pela nutrição quando eu tinha 12 anos. Não vou te dizer que ano foi, tá? Mas assim, quando eu entendi que a nutrição seria uma medicina preventiva, que através da alimentação a gente poderia prevenir uma série de doenças. E cada vez mais se comprova isso. E mais ainda, o que eu como, o que eu comi durante a minha gestação vai repercutir na saúde da minha filha e dos meus netos. Isso fica por 3 gerações. Que loucura. E que a gente agora consegue modular, inclusive, uma mulher, um casal que quer engravidar, a gente consegue 6 meses antes modular a genética dessa criança. Então é maravilhoso, é fascinante, né? Adorei conversar contigo. Como é que tá sendo ser mamãe de glamour? Já acabou nossa entrevista, que jogo Tempo rápido, voa, né? né? O tempo voa. Muito bom ser mãe de glamour, ela me levou para o lado bom da vida. Ela costuma dizer que nós a levamos para o lado bom, levando para o Inter, né? O João, nesse caso, ex-cônsul do Inter aqui, me trouxe profundos desgostos, porque foi cônsul num período de muitas vitórias do Internacional, né? E lembro dele sempre muito efusivo, assim. Ele é essa pessoa alegre na vida. Por isso que eu digo que eu sou otimista, que eu acredito no lado bom das pessoas, isso graças ao João. Mas assim, a Tula nos levou para o lado bom também, porque ela que entrou na liga e quis participar. Legal. E nos levou, então agora estamos bem envolvidos. Isso me permitir, né, tem alguns eventos da liga acontecendo que a gente pode aproveitar o gancho. Dia 23 de junho, no Teatro Fevalho, Dançando pela Liga. Os ingressos estão à venda tanto no Teatro Fevalho como com as voluntárias, né, com os voluntários da Liga e as escolas parceiras. No dia 17 de agosto temos a Balada Glamour, quando ela vai passar a faixa. Então convido as meninas a partir de 15 anos que quiserem concorrer, entrar, né, serem picadas por esse bichinho do voluntariado, tiverem a fim de fazer um trabalho em prol, né, do outro, do que precisa, do pessoa doente, que é o caso da Liga, que pode entrar em contato conosco também. As meninas podem se candidatar e vir trabalhar na Liga e participar da Balada Glamour, que é bem interessante, bonito o trabalho, vale a pena. Lindo o trabalho que essa Liga Feminina de Combate ao Câncer faz. Obrigada pela Seja sempre muito bem-vinda. Reeducar agradece, a Liga também. Hoje numa conversa de peso com a Nutri Cláudia Carvalho. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão. Muito bem.